esta escada, mucha gente de Europa fala una cosa que yo me impresiono. Ellos falan que todo este barrio de Santa Teresa y de Lapa va a ficar famoso porque yo vivo aquí y porque yo hice la obra aquí. Aí fala, ¿cómo así? No, porque donde mora un famoso, el barrio fica famoso. Y más que você, além de morar, você tem la obra aquí. Entonces una cosa muy fuerte, ¿no? Yo tengo 18 años que prácticamente estoy preso aquí en la escala, o sea, yo estoy todos los días aquí. Esto también es como un castigo por un lado y como un premio por el otro, porque yo, por ejemplo, nunca ando llamando a nadie para hacer entrevistas, ni para tirar fotos, ni para venir a visitar. La gente de todo el mundo viene para acá sola, sin que yo haga un esfuerzo para traerla, ¿no? Mas por otro lado, a mí me obliga a estar permanentemente aquí. Aquí no puede ficar solo, ¿sabes? Porque aquí también cuando viene alguien, siempre tiene que haber alguien para limpiar la escada y para explicar los azulejos. Entre o sobe e desce das ladeiras, chegamos na rua Murtinho Nobre, onde funciona o Museu da Chácara do Céu, que, para o espanto de muitos visitantes, possui um acervo significativo da arte moderna. Entre as pinturas estão obras assinadas por Di Cavalcanti, Portinari, Dalí e Picasso. E o Brasil do século XIX é mostrado, por exemplo, pelo viajante Debré. A história dessa chácara nos mostra a visibilidade internacional que o bairro ganhou. A casa onde está o Museu da Chácara do Céu, nesse mesmo terreno, havia anteriormente uma casa num estilo completamente diferente, estilo eclético, parecido com de outras casas aqui do bairro de Santa Teresa, e era uma casa que já se chamava Chácara do Céu e pertencia à família de Raimundo Antônio de Castro Maia. Ele chegou a morar nessa casa quando criança, junto com a família. Mais tarde eles se mudaram, o imóvel foi alugado para algumas representações diplomáticas, entre elas do Canadá. E na década de 1950 ele planejou voltar a morar aqui, mas ele idealizou construir uma casa em estilo modernista. Então a casa anterior foi demolida e em seu lugar foi construída essa casa, cujo projeto é do arquiteto Vladimir Alves de Souza. E a construção se deu entre 1954 e 1958. No final de 58, Castro Maia vem morar aqui, coisa que ele fez por 10 anos até a sua morte em 1968. A coleção Castro Maia é uma das coleções mais importantes, né, do Brasil, e só se engrandece ao estar sendo apresentada nesse cenário, né, nessa casa, que é de uma arquitetura premiada, tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com um jardim encantador, com a paisagem da cidade. Então tudo isso faz do Museu da Chácara do Céu um lugar muito especial, né? Tanto para os cariocas quanto para os turistas. A gente recebe um número muito grande de turistas, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Também localizado na rua Murtinho Nobre, fica o Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas. O parque pertenceu a Joaquim Murtinho, porém, ele decide dar seu imóvel à sua sobrinha, Laurinda Santos Lobo, que se tornou a principal mecenas da cidade. Na sua época, a casa foi um dos pontos mais efervescentes da vida cultural carioca. Essa casa, antes de virar centro cultural, ela pertencia a uma mecenas, que era Laurinda Santos Lobo, que dos anos 30, 40, era uma figura muito importante na cidade, que patrocinava artistas, né? Então assim, aqui tocou
Vila Lobos, dançou Isadora Duncan, né? Todo dia 4 aconteciam saraus nessa casa, né? Na morte de Laurinda, a gente está agora fazendo exatamente 130 anos do nascimento dela, ela deixa para o Instituto Hahnemanniano a casa, e o Instituto Hahnemanniano não tem como manter a casa fica simplesmente chaveada, passa pelo menos de 15 a 20 anos só com a chave, né? E depois entra num processo, por volta de meados dos anos 60, de saque. As pessoas entram na casa e começam a roubar os objetos, os trabalhos nas paredes, e aí não contentes começaram a roubar as sancas e os azulejos, e a casa entra em processo de ruína. Fica durante muito tempo abandonada, ocupada por traficante dentro da casa, por morador de rua. Tinha aqui do lado, tinha um campinho de futebol que fazia parte do terreno da casa, que os moradores do bairro utilizavam para jogar futebol. E depois, pós Laurinda, com a questão da ruína, o que o Hernani Freire faz? Ele, ao invés de tentar se reconstruir a casa, ele estanca o processo da ruína, deixa onde a ruína já é ruína em si, né? E com os materiais novos, ferro, vidro, ele tenta reinventar a arquitetura da casa, né? O contorno da casa arquitetonicamente.